Olha, é uma irresponsabilidade, mas muito grande o que está fazendo o ministro da Saúde do governo Bolsonaro e as secretarias da saúde, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, do governador Dória e do governador Witzel. Eles vão colocar a gente numa grande enrascada. Eu vou comparar aqui a situação do Brasil com esse vírus com o resto do mundo, com países da Europa, onde lá a situação tá feia, tá muito feia. E vocês vão ver que aqui no Brasil tá começando, mas a coisa vai ficar muito feia se eles não fizerem nada. E eles não estão fazendo absolutamente nada comparado com o que deveriam estar fazendo. Vamos fazer a comparação, porque não dá para simplesmente olhar aqui sem comparar com os locais onde o vírus já se alastrou. Mas antes, se você é contra esse desgoverno, se inscreve no canal. Somos mais de 165 mil pessoas aqui fazendo oposição todos os dias. Então, vem com a gente. É 1 segundo e é de graça se inscrever. E a gente tem que fazer oposição e resistência, porque agora, mais do que nunca, esse desgoverno vai ter oportunidade de acabar com o país. É isso que eles estão fazendo com todo o descaso que eles estão fazendo com esse vírus. Olha só. São Paulo, eu vou comparar São Paulo com a Polônia. Ah, mas Thiago, não tem nada a ver. Tem. São Paulo tem o mesmo tamanho em área que a Polônia, tem a mesma população e até o PIB é igual. Então, é uma comparação que dá para fazer. Depois eu vou comparar com outros locais. Eu morei na Polônia. A Polônia tem agora cerca de 70 casos do vírus. Tem 2 mortes. São Paulo diz que tem 58, são os dados oficiais do Ministério da Saúde, mas os dados estão defasados, ou seja, são dados atrasados. O Ministério da Saúde do Brasil não tem competência nem para contar algumas centenas de casos. Só no Hospital Albert Einstein se diz que tem 98 casos. Então, São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, assim como a Polônia, que tem uma área, ou seja, uma área geográfica do mesmo tamanho, mais ou menos, a diferença é de menos de 10%, tem mais casos que a Polônia. Na Polônia, restaurantes, bares, cinemas, discotecas, todo o comércio está fechado. Qualquer aglomeração com mais de 50 pessoas, gente, não é 500, não é 1000, é 50 pessoas está proibida. Tem polícia nas ruas, só está aberto farmácia e mercados e tá tudo em quarentena. Você não pode sair a não ser que você prove onde você está indo e que você realmente tem que ir lá. Aí você fala, mas e os bancos, a justiça, fórum, não sei o quê? Tá tudo fechado. Por quê? Porque eles têm que parar o vírus, eles têm que parar a transmissão do vírus, porque já tem transmissão interna lá. E eles fecharam todas as fronteiras. Ontem saiu a notícia de que veio um ônibus da Alemanha para a Polônia, 3 pessoas nesse ônibus, eles testam todo mundo para ver se alguém tem febre. 3 pessoas tinham febre, voltou o ônibus inteiro e o nome de todo mundo foi pego. Nenhuma dessas pessoas pode entrar no país nos próximos 14 dias. E acabou. Dane-se. Ah, mas a culpa não é minha. Não importa. Eles não querem que o vírus se prolifere. A Polônia, veja bem. Agora vamos comparar com a Itália. A Itália, quando tinha 100 casos, como tem São Paulo, a Itália fez, não, mas não é nada, não vai dar em nada. O que aconteceu? A Itália agora é o país com mais casos no mundo, é o país, casos diários assim, a China é o com mais casos no mundo, mas na China a epidemia está controlada. Foram 8 novos casos ontem apenas, então está controlada. A China tem mais casos de gente que vem de fora do que de gente dentro do país, então a China agora começou a olhar as fronteiras e a bloquear voos de vários países, mas a Itália fez o mesmo que o Brasil está fazendo, começou a desdenhar e começou a fazer algumas coisas pontuais, como, vamos fazer estádio sem torcida, mas ainda podia ter aglomeração de pessoas. Vamos apenas recomendar as pessoas a não se aglomerarem. Isso não adiantou nada. As pessoas, a minha esposa tem família na Itália, eles falavam, ela liga para eles todos os dias para ver como tá a coisa, eles falavam, você saía, o bar estava lotado, e o governo lá, o presidente, o primeiro-ministro falando, não saiam, não tem aglomerações, aí você ia em outro lugar, tá lotado, aí você ia na discoteca, tá lotada, aí proibiram bares e restaurantes, só podiam ficar abertos até às 6 da tarde. O que aconteceu? Ficavam lotados até às 6, depois das 6 o pessoal ficava na rua. Aí não dava. Aí o que fizeram? Fecharam tudo, mas quando fecharam tudo a Itália já era o país da Europa com mais casos no mundo, mais de 1.000 mortes e o segundo lugar no mundo com mais casos do vírus. E aí o Brasil? O Brasil, São Paulo, só São Paulo, esquece o resto do Brasil. Imagina que o Brasil é como a Europa, só que não tem fronteira, não dá para fechar a fronteira tão fácil como na Europa, como eu citei o exemplo da Polônia. A Espanha, por exemplo, cancelou todos os voos vindos e indo para a Itália, vários países fizeram isso. No Brasil não dá para fazer isso tão facilmente, a não ser que o
governo queira, e o nosso governo é um desgoverno. São Paulo tem mais casos que a Polônia. São Paulo, hoje, um repórter da Globo chegou vindo da Itália. Tinha 329 pessoas no voo. A Itália é o epicentro do vírus. Ninguém foi testado, ninguém foi barrado, tudo normal, todo mundo ficou na fila. Quando você chega no Brasil, tem uma fila para você passar pelo passaporte. Você, sendo brasileiro ou não, você tem que ir lá carimbar o passaporte se não for brasileiro, se for brasileiro, para eles checarem seu passaporte. Essa fila deveria ter uma distância de 1 ou 2 metros entre uma pessoa e outra. Não tinha, todos aglomerados lá, 329 pessoas, ninguém sabe se alguém deles tem o vírus, se alguém deles está com febre, se alguém deles está com tosse, ninguém nem aí. É assim que está a situação do Brasil. Venha vírus, o Brasil diz, seja bem-vindo vírus, pode vir que a gente não está nem aí para nada. E aí o Brasil começa a falar, não, mas aqui está calor. Os vírus se mutam, eles fazem mutações. Então, imagina que o vírus vai se reproduzindo. Os vírus que são ruins com calor, que não conseguem se reproduzir com calor, eles vão morrendo. E os que são resistentes vão se reproduzindo. E cada vez mais o vírus fica resistente ao calor. Então não adianta contar com o calor para salvar a pátria, porque isso não vai acontecer. Já está provado que o Brasil já tem casos internos. E eu nem vou falar que o inverno está chegando aqui enquanto o verão está chegando na Europa, porque isso é uma coisa óbvia. O verão acaba agora, na semana que vem, 21, 22 de março. E aí já começa o outono e vem o inverno e começa a vir temperaturas frias. Então quem conta com calor no Brasil, é só olhar o calendário. Então São Paulo não está fazendo absolutamente nada. O governador Dória falou, não, agora jogos de futebol sem torcida. O que adianta jogo de futebol sem torcida se lá à noite eu posso ir em qualquer disco de São Paulo e tem lá 1000 pessoas juntas? A festa lá dos formandos da PUC, dos playboyzinhos da PUC, eu nem posso chamar de playboyzinho porque eu estudei no Mackenzie, que também é do mesmo nível, mas 4.000 pessoas vão estar numa festa nesse fim de semana e não estão nem aí, ninguém está nem aí. Essa é a situação do Brasil e a coisa vai ficar feia. Imagina, a Espanha tem já mais de 2.000 casos, descobriram 1.500 só de ontem para hoje, que refizeram a contagem. A Espanha decidiu, a Espanha fez igual o Brasil está fazendo, igual a Itália fez. A Espanha começou, não, vamos fechar as coisas pouco a pouco. A Espanha hoje, que a situação está feia, mas muito feia. A ministra, uma das ministras, que é esposa do vice-presidente, ela pegou o vírus. O líder fascista, o líder da oposição lá, dos bolsonaros de lá, pegou o vírus. Muita gente está com vírus, está cheio de gente morrendo, a taxa de mortalidade lá é altíssima, assim como será no Brasil. Os mercados estão um caos, todos lotados. A fila, para ir num dos maiores mercados de Barcelona, onde eu morava, a fila tem mais de 250 metros fora do mercado de pessoas para entrar no mercado. E aí alguém gravou um vídeo lá no mercado, eu vi nos stories, que eu conheço muita gente lá em Barcelona, tudo vazio, não tem nada, não tem nenhum produto para comprar praticamente, só o que sobrou mesmo. O resto, tudo foi comprado, então não tem mais estoque de comida na cidade e agora o governo decretou um toque de recolher, ninguém mais pode sair, nem comércio todo fechado. Isso é o que São Paulo, pelo menos o estado de São Paulo, já deveria ter feito. Aí você fala, mas Thiago, isso é demais, como é que você vai fechar banco, fechar o fórum, fechar comércio, as pessoas vão morrer de fome. Na Europa estão. Só que ou você faz isso agora, ou você vai ver dezenas de milhares de pessoas morrendo nos próximos meses. E aí a quarentena, em vez de ser 2, 3 semanas de quarentena, vai precisar de 2, 3, 4 meses de quarentena. E para a economia, mais vale você perder um pouco agora e você investir alguns bilhões, tira um pouco da dívida pública que o governo dá para os bancos, e investe alguns bilhões para colocar mais gente no Bolsa Família ou onde quer que seja, para complementar a renda dessas pessoas que vão ficar em situação de pobreza por conta dessa quarentena. Investe nisso, vale muito mais a pena do que a desgraça que vai acontecer no futuro. Então é bom a gente começar a cobrar tanto o governo federal quanto os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro para fazer alguma coisa, porque os países europeus estão fazendo. O México já colocou fronteira e agora a coisa mudou. São os americanos que não podem mais entrar no México. Na Espanha, o estado da Catalunha conseguiu uma coisa que eles queriam há tanto tempo, que é colocar uma fronteira entre eles e a Espanha. Eles entraram em contato com o governo da Espanha e vai ter uma fronteira ali. Quem vai para a Espanha da Catalunha não pode mais e vice-versa. Por quê? Para que não se espalhe o vírus. Em Portugal tem 4 vezes menos pessoas do que São Paulo. Portugal tem poucos, não tem tantos habitantes. Portugal tem
menos de 100 casos e Portugal já cancelou voos de tudo que é lugar. Para você entrar em Portugal, você é checado. Dependendo do país que você vem, você é obrigado. Você chegou, você já vai para quarentena direto. Dependendo do país que você vem, você chegou, você vai direto para o hospital. Então, eles estão tomando precauções. E são países com sistemas de saúde de primeiro mundo. São países onde você não entra no hospital e vê gente deitada no chão, vê gente no corredor, na maca morrendo. Não, não é o Brasil. São países de primeiro mundo. Agora imagina o Brasil onde você já vê normalmente gente ficando semanas no chão do hospital ali sem ser atendido, gente nos corredores, em maca, esse caos todo que você vê no Brasil. Agora imagina, você coloca mais algumas milhares de pessoas que estarão doentes com um vírus que é altamente contagioso. Vai virar um caos. Vai morrer tanta gente, não só por causa do vírus, porque o vírus mata quem está em situação de risco. O maior problema do vírus é a quarentena para que não se prolifere. Mas por conta do vírus vai ter tanta gente em hospital, gente que nem vai morrer, gente que vai ficar lá se tratando, mas gente que vai tirar vaga de gente que já está morrendo normalmente, gente que morre de acidente, gente que tem ataque cardíaco, gente que tem doença crônica, gente que já vai para o hospital, já está lotando os hospitais desde sempre. Desde que eu nasci, os hospitais no Brasil são superlotados. Parou um pouco quando a Dilma chamou os mais médicos. Eu lembro, fui num posto de saúde do Guarujá, que tinham 4 médicos cubanos e excelente atendimento. Foi a única vez que eu fui num posto de saúde, eu pensei, caramba, não tem fila, não tinha fila. Mas ok, isso não aconteceu em todo o Brasil, em algumas partes, principalmente nas regiões mais afetadas, pelo menos melhorou. Mas o Bolsonaro mandou embora os médicos cubanos e agora ele está tentando recontratar 5 mil médicos para mais médicos, mas a gente viu que isso não adianta, porque o Bolsonaro, quando ele mandou embora os médicos cubanos, ele tentou colocar brasileiros no lugar e menos de 20% das vagas foram preenchidas. E aí, os que preencheram para ir para a vaga, muitos não foram. Preencheram, mas não foram, porque não querem ir lá para os lugares. Aí alguém acha que 5 mil médicos vão aparecer assim, vão brotar do chão? Brota do chão, puf, 5 mil médicos. E aí eles vão lá atender gente com coronavírus, médico que não quer ir para a periferia, vai atender gente com coronavírus? Pô, não vai, mas não vai mesmo, não vai brotar médico do nada. Então a coisa vai ficar muito, mas muito feia se não forem tomadas medidas drásticas o mais rápido possível. E é uma vergonha, mas é uma vergonha aí, senhor Jair Bolsonaro e senhor ministro Mandetta, é uma vergonha que cheguem aviões de países como Itália e eles não vão direto para a quarentena, todos eles. É uma vergonha, não tem explicação. Em qualquer lugar, a China, por exemplo, você chegou da Itália para a China, já não tem voo direto, mas você pegou uma conexão, eles veem que você saiu da Itália, foi para outro lugar e chegou na China, você vai direto para o hospital, direto, você não passa em algum outro lugar. No mínimo, é testar se tem alguém com febre no voo e colocar todo o voo em quarentena depois que as pessoas chegam. É o mínimo, para que você não deixe que mais pessoas com vírus cheguem. Porque vamos falar uma coisa, o vírus começou a se proliferar na China, foi para a Europa, agora o epicentro é na Europa, porque na China está controlado, a China usa aquele medicamento que eles fizeram com Cuba, mas não só por causa disso, a China conseguiu controlar o vírus, assim como a Coreia já disse que está quase controlado, e o epicentro é na Europa. E os europeus vêm para o Brasil, e o que acontece? O Brasil não faz nada, não venham. Não pode. Se a gente não tomar atitudes drásticas, e se as pessoas não se conscientizarem, gente, para de dar aperto de mão, para de dar abraço, para de ir em aglomeração. Se as pessoas não se conscientizarem, a coisa vai ficar feia. E olha, o Brasil vai ficar 100 vezes pior do que está a Itália. Mas 100 vezes pior. E aí vai virar um caos total. E eu nem tô falando, muita gente vai morrer. Não é só isso. Muita gente, além das pessoas que vão morrer do vírus e das pessoas que vão morrer por conta que precisam de hospital e não vai ter hospital porque os hospitais estarão lotados de gente doente, vai morrer muita gente de fome com o tamanho da quarentena, com o tamanho da crise que teremos daqui 2, 3, 4 meses. Vão anotando, vai ser uma crise que ninguém jamais viu. Os tempos do Fernando Henrique Cardoso, que hoje em dia até parece mais ou menos, taxa de desemprego mais ou menos igual, as taxas econômicas também tudo, os índices econômicos também péssimos como o do governo Fernando Henrique Cardoso. Aquela crise, para quem lembra, para quem tem um pouquinho mais de idade lembra disso, eu era criança, mas eu lembro muito bem da política quando era criança, assistia jornal, sempre eu gostava, mas para quem lembra, aquela crise não é nada perto da crise que teremos, a crise econômica e da crise social que teremos se o governo não tomar atitudes drásticas como começar a testar pessoas em todos os voos,
começar a cancelar voos de um estado para o outro, principalmente do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro para outros estados onde ainda não há casos ou onde há apenas 1 ou 2 casos, é importantíssimo começar a conscientizar as pessoas e começar a cobrar o governo por atitudes drásticas. É melhor atitude drástica agora, um pouquinho, por 2, 3 semanas, do que depois por meses e meses fora a crise. Então, esse é o vídeo. Se você concorda, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Se você achou, mas Thiago, esse vídeo é longo demais, vai na busca do Google, tem Thiago dos Reis, lá eu coloco versão menor do vídeo. Daqui a algumas horas estará lá a versão menor desse vídeo com 5 minutos, e no meu Twitter eu sempre publico versões de 2 minutos do vídeo. Aí você vai no meu Twitter, daqui a algumas horas está lá uma versão de 2 minutos do vídeo, e você compartilha isso para todo mundo ver, ou baixa o vídeo do Twitter e sai compartilhando para as pessoas verem, porque é importantíssimo conscientizar. As pessoas acham que não é nada. Os italianos e os espanhóis começaram assim. E olha o que aconteceu lá na Itália. Na Itália tem exército na rua, polícia na rua. Você não pode, se você chegar a menos de 1 metro de outra pessoa, o policial já falou, sai, distância. Você não pode cumprimentar outras pessoas, você não pode andar de ônibus na sua própria cidade sem ter um documento. Você não pode viajar de uma cidade para outra sem ter um documento explicando o motivo da viagem, senão você vai preso. Você vai preso e leva uma multa. Lá se multa cidadãos. No Brasil não é comum multar cidadãos, mas na Europa é comum. Você leva uma multa pesada e você pode ir preso. Então, essa é a situação que chegou à Itália por conta de que eles desdenharam no começo. Então não vamos desdenhar, vamos fazer igual os países que são os modelos lá na Europa, que é Portugal, Polônia, como o México está fazendo, como a Argentina está fazendo. A Argentina também já bloqueou voos de vários lugares. Senão, no fim, vai ser só gente lamentando. E aí não adianta, é melhor prevenir do que remediar. É isso, compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal e vamos à luta fazer oposição a esse desgoverno que agora eles têm a oportunidade de acabar com o país. Falou!